Eu quero falar com você hoje sobre afaste-se. Afaste-se, diga comigo, afaste-se. Ao mesmo tempo que Deus nos chama para perto, ao mesmo tempo que Deus nos chama para perto dele, ao mesmo tempo que Deus, ele diz: vinde a mim, achega-te a mim. Existe uma realidade em Deus, existe um princípio que nós vemos na vida de Cristo e que trazemos para a nossa vida hoje, que eu creio que vem dos céus para nós. Na nossa vida com Deus, nós não vivemos mais um fracasso, porque o nosso fracasso já ficou para trás. Nós vivemos a vida de Jesus em nós, nós vivemos a graça de Jesus em nós, nós vivemos o recomeço de Jesus para a nossa vida, o renovo de Jesus para a nossa vida. Você crê nisso aqui comigo? Por isso mesmo na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, quando Ele vem, Ele é nosso Senhor, Salvador, quando Ele toma o nosso coração, até mesmo quando a gente parece que está andando para trás, eu creio que Ele está puxando a gente igual um estilingue. Quem está comigo aqui? Está puxando a gente para a gente ir mais longe. A gente está dando passo para trás para pegar mais impulso. A gente está dando passo para trás para conseguir chegar em lugares que a gente não iria chegar antes. Aí Ele está puxando a gente para trás, Ele está fazendo algo com a gente, para a gente conseguir chegar em lugares e viver realidades que a gente ainda não viveu. Eu creio que esse backwards que Deus nos faz viver, esses passos que Deus prepara para nós. E quando eu falo com você sobre afaste-se, eu falo de um princípio que talvez a gente está precisando para viver o que Deus tem para nós. No livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 6 diz assim, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Tudo isso começou a acontecer porque uma multidão comprimia Jesus. A Bíblia diz, Lucas escreveu, o comprimia por todos os lados. O comprimia por todos os lados. Jesus, ele andava à beira do lago de Genezaré. Naquele lago como uma pequena prainha. Se tiver algum mineiro aqui, qualquer lago para nós também é praia, amém, gente? Jesus estava andando ali na beira do lago, estava na beira da praia para nós mineiros. E a Bíblia diz que ele avista, no meio daquela multidão que vinha, tentava tocá-lo, falar com ele, conversar, chamar a atenção dele. A palavra fala que ele chega e diz assim: Simão, vou subir no seu barco. Simão, vou entrar no seu barco. Eu creio nessa noite que todos nós temos um barco que Jesus tem que estar dentro dele. Eu não sei qual é o problema que você pode estar vivendo, às vezes num casamento, num relacionamento, uma situação que você está vivendo no teu negócio, mas se Jesus está dentro do seu barco, vai tudo muito bem. Se Jesus está dentro do seu barco, meu querido, a tempestade vai passar. Se Jesus está dentro do seu barco, essa confusão vai ser resolvida. Eu posso ouvir um amém sobre isso? E Jesus, ele fala: deixa eu entrar no seu barco, Pedro. Por incrível, a gente aqui num púlpito, a gente como pastor, obreiro, a gente que está aqui numa vida ministerial,
A gente muitas das vezes somos os mais limitados para pregar o evangelho para as pessoas. Por incrível, a gente que carrega o ensino da palavra, a gente que se prepara para isso, a gente que tem um chamado para isso, muitas das vezes somos aqueles que têm menos oportunidades de chegar em lugares tão efetivos para falar no dia a dia com as pessoas de Jesus. Mas um empresário, um prestador de serviço, alguém que está ali fazendo o cabelo de alguém, limpando a casa de alguém, atendendo uma pessoa, chegando ali, vendendo um carro, vendendo uma casa. Quem está comigo aqui, Lagoinha? A gente tem a oportunidade de falar com pessoas que nunca entrariam na porta de uma igreja, nunca entrariam dentro de um lugar, nunca sentariam com um pastor. Eu entendo que eu preciso que você receba isso. Se Jesus entrar no seu barco, existe uma pesca maravilhosa que vai se manifestar na sua vida. Se você entende e toma a sua vida como um barco para Jesus entrar, coisas maravilhosas vão acontecer através da sua vida, porque Jesus está ali dentro do seu barco. E tudo que nós vemos da pesca maravilhosa vem de um princípio. Ele entra no barco, e quando ele entra no barco, aquela multidão querendo tocá-lo, querendo abraçá-lo, clamando por ele, gritando por ele, chorando por ele. A Bíblia fala que ele entra no barco e ele diz exatamente: me afaste deles. Quando ele entra no barco, o que ele diz para Simão, o que ele diz foi: me afaste um pouco da praia, me afaste um pouco das pessoas. Existe um poder no afastamento, porque quando a gente se afasta, por incrível, a gente começa a ver aquilo que a gente não estava vendo antes. Jesus no meio daquela multidão que apertava, Jesus no meio das pessoas que ele estava convivendo, Jesus no meio daquilo tudo que estava acontecendo, a palavra fala que ele viu pessoas ali limpando redes. Todo pescador limpa a rede. Todo pescador, quer ter pescado ou não, está limpando a rede. Ele passou por pessoas, ele trombou em gente, ele encontrou pessoas, ele falou com pessoas, mas quando ele estava tão perto delas, a voz dele tinha um limite. O som da sua voz tinha um limite, ia ser abafado, ia chegar até um certo ponto. Por isso ele entra no barco e ele diz assim: eu preciso que você me afaste um pouco, porque se eu me afasto um pouco, eu vou começar a ver uma figura diferente. Eu vou começar a olhar que aquele pescador que estava lavando a sua rede, na verdade, ele não estava só lavando a rede como todo mundo lava uma rede. Talvez ele estava lavando a rede chorando, talvez ele estava lavando a rede entristecido. Jesus de longe começa a ver uma figura e um quadro que de perto ele não conseguia enxergar. E muitos de nós temos vivido exatamente isso. A gente tem vivido tão dentro, a gente tem vivido tão misturado, a gente tem vivido tão envolvido. Isso é maravilhoso. Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Jesus entrava em lugares de morte, sepulcros. Jesus tocava em leprosos. Jesus tocava em mortos, tocava em caixões. Jesus convivia com prostitutas, com beberrões. Jesus falava com eles. Jesus estava no meio deles, mas quantas vezes Jesus se afastou? Quantas vezes Jesus, no meio de tanta multidão, ele precisava dar passos para trás? Talvez hoje o que você e eu estamos precisando é de dar alguns passos para trás, porque a gente não está conseguindo enxergar o que realmente estamos vivendo. A gente não está conseguindo liberar uma voz que realmente precisa ser liberada. Foi quando Jesus disse: me leva um pouco para trás, me afaste um pouco de toda essa multidão, que com certeza a voz dele, com o vento que vinha daquele lago, poderia levar a voz dele mais longe. Ele ia conseguir ver o que de perto ele não conseguia enxergar. Ele ia conseguir perceber e liberar uma voz, que no meio daquele tudo, daquela muvuca toda, ele não ia conseguir fazer. Afaste o barco, afaste o barco. Há um momento no ministério de Jesus, onde nós temos esse relato lá, dessa mulher com fluxo de sangue, 12 anos enferma, 12 anos perdendo sangue, 12 anos doente, gastou tudo que tinha, não adiantava nada, mas ela disse: se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Se eu tocar na ponta da jaqueta dele, eu vou ser curada. Vai acontecer alguma coisa lá, está frio lá em Orlando, toca na orla da jaqueta.
Vou só encostar ali nele e vai acontecer um milagre. A palavra fala que era tanta gente envolvendo Jesus, era tanta gente para tudo quanto é lado, para todo lado, gente, que eu tenho duas interpretações para esse momento. Uma é Jesus literalmente fazendo aquilo que a gente faz com os nossos filhos, ou sobrinhos, ou amigos, ou aquele filho do vizinho que você ama tanto. Você está na sua casa e você olha lá o pote de cookie, de biscoito aberto, que não é o dia ou a hora de comer aquele cookie, e aí você só olha e fala assim: quem comeu o cookie? E aí você fala olhando para a criança, né? E ela fala: não sei. E está com a boca com o biscoito assim na boca. Mas você fala olhando para ela: quem comeu esse cookie? Não sei, não vi, não sei. Talvez Jesus olhou para aquela mulher que o tocou e saiu virtude e poder dele no meio daquela multidão, e pode ser que ele tenha realmente olhado para ela e dito assim: quem me tocou, hein? Quem foi que me tocou? Mas eu também creio numa hipótese de que ele estava tão envolvido, era tanta coisa, era tanta gente, era tanto grito, era tanto clamor. Ei, Lucas está dizendo que ele era comprimido por todos os lados. Ele estava sendo apertado por todos os lados. Pode ser que realmente ele disse: ei, gente, para tudo, para. Saiu virtude de mim aqui. Acabou de sair algo que vem do céu de dentro de mim. Acabou de sair poder de dentro de mim. Eu preciso saber quem que foi que conseguiu ativar aquilo que eu carrego. Quem foi essa pessoa que conseguiu tocar um pedaço do céu que eu carrego dentro de mim e levou para dentro de si mesmo. Quem foi essa pessoa? Eu preciso saber quem que foi. Quem foi? No meio da multidão a gente não consegue ver muita coisa. A gente precisa estar no meio da multidão. A gente precisa conviver, mas para a gente enxergar, para a gente ter uma voz efetiva, a gente precisa às vezes se afastar. Eu falo isso de uma maneira simples. Às vezes, esse ano agora eu completei 18 anos de casado. É pouquinho tempo de casado ainda, mas já é um tempo de casado. Temos lá os 3 filhos. E é incrível, eu amo a Cassiane, cada dia eu amo mais a minha esposa, eu amo muito a minha esposa, e a gente vive bem, a gente convive bem, a gente se parece em muita coisa, e é muito bom tudo que a gente vive. Mas eu vou te falar uma coisa: eu gero muito mais amor pela minha esposa, eu gero muito mais amor por ela, por incrível, muitas das vezes quando eu me afasto dela, quando eu começo a orar por ela, quando eu começo a liberar palavras sobre ela, quando eu me afasto um pouco. Entenda isso aqui, eu tenho que deixar claro, porque tem alguns irmãos que vai pegar essa palavra e vai: pastor é demais, falou para eu dar um tempo da minha esposa, é essa igreja que eu vou frequentar. Não é isso que eu estou falando. Pastor mandou a gente dar um tempo, querida. Não estou falando isso. Mas às vezes a gente convive tanto, almoça junto, faz compra junto, e faz não sei o que junto. E a gente aqui nessa América, imigrante, a gente está mais junto ainda. Sabe quem que a gente tem aqui? A gente. Então o negócio fica mais complicado, porque desgasta mais ainda. É o tempo inteiro junto, é fazendo tudo junto, porque a gente só tem a gente, e é isso aqui mesmo, e tem que ser desse jeito. Então sabe o que a gente precisa às vezes? Ir para um lugar que a gente se afasta, e a gente gera amor, a gente libera amor, a gente libera algo que às vezes junto da multidão da vida a gente não vai conseguir fazer isso. Jesus olhou aquela multidão, ele amava a multidão, ele queria estar cheirando todo mundo, perto de todo mundo, mas ele ia ser mais efetivo afastado deles do que dentro deles. Às vezes você está tentando perto do seu filho, perto dos seus pais, perto da sua esposa, perto do seu marido, você está tentando na sua força estar junto e conviver com aquilo, e isso te embaraça, isso te envolve, isso te prende, e você está ali e fala: não estou conseguindo. Eu quero te fazer um convite hoje: se afaste um pouco. Se afaste um pouco, porque você vai começar a liberar uma voz que perto deles talvez você não está conseguindo liberar.
Você no seu tempo de oração, você vai conseguir liberar palavras de amor, que talvez ali perto vai ser difícil de liberar muitas vezes. Talvez no seu afastamento você vai conseguir liberar palavras de vida, dizendo: eu creio que o meu filho será um evangelista, eu creio que a minha filha vai ser uma adoradora, eu creio que meu marido vai ser um grande homem de Deus, eu creio que a minha mulher vai ser cheia do Espírito Santo, eu creio que a gente vai ter visão, clareza, vamos prosperar. Talvez você fale isso junto no meio da multidão daquilo que você vive, e essa voz não vai ter um som, mas Deus está te dizendo nessa noite: se afasta um pouquinho e desse lugar começa a liberar palavras sobre a multidão da tua vida, desse lugar começa a liberar palavras sobre a multidão que você convive, desse lugar que tudo começou a acontecer, que Jesus disse: ei, você não está só limpando as redes, você está frustrado, então faça o seguinte, pega as suas redes agora e lança no lugar mais profundo desse lago. Pode lançar no lugar mais profundo. Pedro falou, Simão disse: mestre, nós não pescamos nada, mas porque você está falando, nós vamos lançar. Tudo isso aconteceu porque Jesus tinha se afastado, e ele começou a ver o que no meio daquela multidão ele não conseguia enxergar. A voz dele começou a chegar em lugares que não chegavam antes. Lucas no capítulo 6, no versículo 12: afaste-se, afaste-se. Lucas 6, 12: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte. Jesus se afasta para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Diga comigo: conversando com Deus. Oração é conversa. Oração é conversar com Deus. Oração é falar com Deus, é ouvir Deus, é se relacionar com Deus. Muita gente pensa que oração é chegar no lugar e começar: ó Pai grandioso do 57º céu, ouça-me agora, Senhor grandioso da mais altura possível. Eis que teu pequeno servo aqui está, ouça-me se puderes. Não, porque agora eu estou orando. Oi, tudo bem? Como é que vai? Eu vou começar a orar. Pai maravilhoso das luzes que brilham. Não dá não, irmão. Acho que até Deus fala assim: ih, começou. Oração não é reza. Reza, pega lá o texto e fala: obrigado, Jesus. Pega outra bolinha, ó, aqui ó. Obrigado, Jesus. Isso aqui não é terço, viu, pessoal da internet? André Valadão usa terço na igreja. Pelo amor de Deus. Obrigado, Jesus. Isso é pulseira. $4,50. Obrigado, Jesus. Pega outra bolinha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus está no trono assim: pelo amor de Deus, para com esse obrigado. Oração não é repetição. Oração é conversa. Quem está comigo aqui? Oração é conversa. Quando você se afasta para orar, você se afasta para conversar, você se afasta para relacionar, você se afasta. A palavra fala que Jesus, ele se afastou para conversar com Deus. Vem comigo, continuando o texto. Ao amanhecer, Lucas 6, 12 e 13, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Quando eu me afasto, eu começo a ter poder para decidir aquilo que eu vou fazer. Quando eu me afasto, eu começo a ver o que eu não via antes. Eu começo a entender que a minha voz pode chegar em lugares que não chegava antes. E quando eu me afasto, eu consigo perceber qual a decisão certa que eu tenho para tomar.
Jesus tinha 70, 90, 110, 120, 130, todo mundo andando em volta dele, todo mundo perto dele, querendo servir Jesus, querendo ser um apóstolo de Jesus. Jesus precisou parar e falar assim: gente, espera aí que eu vou ali, eu vou me afastar, e quando eu me afastar, eu sei que o meu pai vai falar comigo. E quando ele volta daquele afastamento, ele chama 12 e os abençoa como apóstolos. Quando eu me afasto, eu aprendo a tomar decisões certas. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16. Todavia, tudo que Jesus estava fazendo, acontecendo, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Vem comigo, igreja, olha aqui, Lagoinha. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A fama de Jesus começou a espalhar, o sucesso do que Jesus estava vivendo começou a se espalhar por tudo quanto é canto, pessoas vindo de tudo quanto é lugar, pessoas querendo estar com Jesus. Sabe o que ele fazia nessas horas? Quando vinha gente, aquela coisa toda acontecendo, aquela fama, aquele sucesso vindo sobre ele, a palavra fala que ele se afastava. Ele se afastava para sondar o coração de um orgulho, para sondar um coração de um sucesso próprio, afastava para que o seu coração tivesse guardado de qualquer fama, de qualquer coisa que o impediria de cumprir o que o Pai tinha para a vida dele. Quando eu me afasto, eu guardo o meu coração. Quando eu me afasto e eu busco a Deus, a minha voz chega em lugar que não chegaria antes, a minha visão começa a ser muito mais ampla do que no meio de uma multidão. Quando eu me afasto, eu consigo tomar decisões muito melhor. Quando eu me afasto, eu posso começar a guardar meu coração. Muitos de nós hoje temos sofrido demais, porque a gente tem do lado da gente só bajuladores, só pessoas que batem no ombro da gente o tempo todo, só pessoas que o tempo todo falam: vai, é isso aí, não, é tão bom ter alguém que fala assim: mas será que é isso mesmo? Como é que está? Tem um relato sobre a vida de Billy Graham muito forte, que uma das pessoas que ele tinha no staff dele, era uma pessoa que ele literalmente caminhava com ele em todas as viagens, ia com ele nas vans, nos ônibus, aqueles estádios lotados, tudo cheio. Alguém que sempre falava assim com ele, ele literalmente pagava alguém para isso, para dizer para ele assim: aqui você não é nada não, eles estão indo lá por causa de Jesus. Hey Billy, it's all about Jesus. It's all about Jesus, it's all about Jesus, it's all about Jesus. Ele necessitava de ter alguém ao ponto de ele falar assim: eu vou te pagar por hora para você falar para mim o tempo todo: ei, você não é nada não. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Afastar-se é se colocar no lugar. A fama de Jesus, a glória de Deus na vida de Cristo, o poder de Deus na vida dele. Ele está dizendo aqui claramente que ele se afastava do meio daquela multidão, se afastava de tudo aquilo para guardar o coração. Guardar o coração. Marcos, no capítulo 1, versículo 35. De madrugada, como de costume, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: está todo mundo te procurando. Jesus sempre buscava uma forma de se afastar. Jesus sempre carregava na vida dele uma cultura de afastamento. O que eu te encorajo essa noite: talvez você está se afogando, talvez você está aqui hoje, você está envolvido com tanta coisa, tanta gente. A nossa vida vive uma vida de fechar brecha, de apagar fogo. Vou resolver isso essa semana, agora vou resolver isso, agora vou resolver aquilo, agora aquilo. Você está vivendo uma vida cheia e a sua voz vai perdendo força, a sua visão vai ficando limitada, o seu coração, você não consegue entender muitas coisas mais, porque está faltando, às vezes, é se afastar.
Como eu repito, é um afastamento que vai te impulsionar para lugares que você nunca foi antes. É um afastamento que vai te dar força para você viver aquilo que você não viveu antes, em nome de Jesus. Esse é o cuidado que Deus está falando conosco essa noite. Quem está recebendo essa palavra? Eu preciso me afastar, para eu poder ver, para eu poder liberar, para eu poder guardar meu coração, para eu poder decidir, e eu ter isso como uma cultura na minha vida. Eu me afasto para orar. Orar é conversar com Deus. Orar é meditar naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou fazendo. Orar para perceber. Em Lucas capítulo 22, versículo 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram seguindo Jesus, todo mundo indo com ele. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, mesmo que a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus se afastou para consagrar a sua vida para nós. Jesus se afastou dos que estavam mais perto dele. Jesus se afastou daqueles que amavam, que se rendiam para ele por amor. Por amor, Jesus se afastou daquela multidão na beira do lago de Genezaré, por amor a eles. Jesus se afastava às vezes das pessoas, dos discípulos, por amor. Jesus estava num lugar que ele foi e começou a orar e dizer: Pai, se possível eu me afasto, porque eu preciso ver e perceber o que o Senhor tem para mim. Se possível, tira de mim esse cálice, eu não quero beber desse cálice. Se possível, eu como Jesus, eu como teu filho, eu como Cristo, mas eu também como homem. Se possível, Senhor, livra isso de mim. Mas se não, Pai, que seja feita a tua vontade. E foi no afastamento de Jesus que a palavra fala que o anjo do Senhor chegou para suportar no momento mais difícil do seu ministério. Eu quero te dizer nessa noite que quando você se afasta, vem provisão sobrenatural para suportar você na sua angústia. Quando você se afasta, Deus provê anjos, Deus provê pessoas, Deus provê situações para te fortalecer na maior angústia da sua vida. Foi Jesus afastado que o anjo de Deus veio levantá-lo no pior momento da sua história, porque ele se afastou. Porque ele deu esses passos, podia continuar só com os discípulos. Ele disse: não, eu preciso me afastar, eu preciso me afastar. E naquele lugar de afastamento, de distanciamento, ele recebeu a visita de um anjo. E a palavra deixa clara, vindo do céu, que o fortalecia na maior angústia que ele viveu em toda a sua vida, ao ponto de suar como que com gotas de sangue. Quando eu me afasto, eu consigo ver o que eu não via antes. Quando eu me afasto, a minha voz começa a chegar em lugares que no meio de uma vida, de uma multidão, com minha família, com o que for, com o meu trabalho, aquilo tudo, a minha voz vai até um lugar. Mas se eu me afasto um pouco, eu sei que a minha voz vai chegar além. Eu sei que meu amor pelo meu cônjuge vai ser maior. Eu sei que vai ter uma liberação pelos meus pais, pelos meus filhos. Nesse afastamento que convivendo só não é possível, tem que se afastar. Porque quando eu me afasto, eu começo a ver. Quando eu me afasto, eu começo a ver o que lá dentro eu não consigo enxergar.
Quando eu me afasto, eu começo a liberar sobre o lugar onde eu convivo palavras e realidades que lá dentro eu não libero. Quando eu me afasto, eu começo a tomar decisões melhores. Quando eu me afasto, eu guardo meu coração de orgulho, de altivez. Quando eu me afasto, como algo cultural já dentro da minha vida, eu recebo provisão de fortalecimento durante as angústias que tentam afligir o meu coração. Afaste-se, dê passos para trás, dê alguns passos e creia que esse passo vai te levar muito além. Quantas vezes Jesus se afastou? Como Jesus pôde curar o filho de o servo de um centurião? Ele nem estava lá. Aquele centurião sabia quão distante Jesus estava, mas aquele centurião disse: só manda uma palavra. Está afastado, está distante, mas não precisa chegar muito perto não. Envia uma palavra, que esse meu servo vai ser curado. E onde Jesus estava, afastado, muito distante, a palavra que foi liberada restaurou a vida daquele servo completamente. Não tenha medo de se afastar. Quem cuida da tua família é Deus, não é você. Não tenha medo de se afastar. Quem cuida dos teus negócios é Deus, não é você. Não tenha medo de se afastar. Quem vai cuidar dos seus filhos melhor do que você é Deus. Dê um passo, veja, perceba. Eu creio nessa noite, Deus está nos chamando para algumas vezes nos afastarmos, para começar a enxergar verdadeiramente aquilo que Ele tem para a nossa casa e para o nosso coração. Você pode ficar em pé no teu lugar, nós vamos orar sobre isso essa noite, sem constrangimento. Fala para uns 3 do teu lado, diga para ele: afaste-se. Fala aí para uns 3, fala para o outro: afaste-se, meu irmão. Muitos de nós estamos cansados aqui porque a gente está dentro de tudo. Muitos de nós estamos carregando tanta coisa. Muitos de nós, a gente está se debatendo em tantas realidades. Ele está dizendo: afaste-se. A nossa vitória está marcada e guardada em Jesus. A nossa fé está firmada e guardada em Jesus. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Você que está conosco agora, levanta a sua mão mais alto que você pode. Nós vamos orar sobre isso. Nós vamos selar essa palavra nessa nova semana. O que Deus tem para nós, o que Deus tem para o nosso coração, o que Deus tem para a nossa vida, o nosso chamado. Ei Deus, nós nesses dias vamos dar passos, mesmo que como passos para trás, mesmo que como passos para começar a perceber e enxergar aquilo que a gente está convivendo tanto e não consegue ver. Leva-nos nesse lugar onde a gente dá passos, onde a nossa voz vai chegar, onde numa convivência comum não chega. Leva-nos nesse lugar onde as decisões que vamos tomar não será por impulso, não será por raiva, não será por violência, não será por amargura, por rancor, por sofrimento, por traumas, mas as decisões que nós vamos tomar será, Pai, decidida porque nos afastamos e ouvimos a Tua voz. Pai, nos coloca nesse lugar onde a gente se afasta para enxergar. Às vezes do nosso lado tem alguém sofrendo, tem alguém morrendo, tem alguém sendo destruído, mas a gente está tão dentro que não vê. Nós queremos nos afastar para enxergar. Nos afastamos, Senhor. Quantos de nós estamos cansados essa noite? Quantos de nós estamos sobrecarregados essa noite? E nós cremos que o anjo do Senhor vem. Aleluia! O anjo do Senhor vem e nos levanta na nossa angústia, nos levanta no nosso afastamento e nos dá vitória. Nos dá vitória. Vamos erguer as suas mãos e agradeça a Ele por isso. Ele é Deus de vitória. Ele é Deus que te levanta. Ele é Deus que te fortalece. Creia nisso, Lagoinha.